Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, sábado, dia 28/8, vamos continuar as nossas reflexões sobre o mês das vocações. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje, sábado, dia 28/8, nós vamos dar continuidade à nossa série de catequeses falando sobre o mês das vocações. E no domingo próximo, agora dia 29, nós iremos então celebrar a vocação do catequista. E hoje nós iremos refletir sobre os desafios da evangelização, com as novas formas de comunicar. Catequista, alegria na missão de educar na fé. Esse artigo que nós iremos ler é da Renata Moraes e está na revista Ave Maria. Quem não se recorda com carinho da sua primeira catequista? Aquela pessoa que, depois de nossos pais, foi uma das primeiras a nos conduzir nos caminhos de Deus. Catequistas são mulheres e também homens que voluntariamente se dedicam à evangelização de crianças, jovens e adultos. Por meio da catequese, assumem a missão de educar para a vida espiritual, levando aqueles que estão se iniciando na fé a uma experiência transformadora. Em agosto, o chamado mês vocacional, no 5º domingo deste ano, comemora-se o Dia do Catequista. Além das homenagens e agradecimentos, a data também é marcada pelas reflexões sobre os desafios da catequese nos tempos atuais, em que as mudanças vertiginosas no âmbito da comunicação vêm influenciando esses evangelizadores no século XXI. Sua missão catequética deve ser modelo de caridade pastoral, conduzindo todos para o bem, um cristão comprometido com a transformação de uma sociedade mais justa e solidária. O Papa Francisco, durante a Jornada dos Catequistas no Vaticano, por ocasião do Ano da Fé em 2013, pediu aos participantes para serem catequistas e não trabalharem como catequistas. Apesar de gostarem de ensinar, ser catequista, frisou o Papa, é uma vocação e não um trabalho, porque envolve a vida. O catequista leva ao encontro com Jesus, com palavras, vida e testemunho. Em julho de 2017, durante o Simpósio Internacional sobre Catequese, o Santo Padre voltou a falar sobre a evangelização dos catequistas, que precisam ser criativos, buscando distintas formas de anunciar o Cristo. Os meios podem ser diferentes, mas o importante é ter presente o estilo de Jesus, que se adaptava às pessoas que tinha à sua frente. É preciso saber mudar, adaptar-se para que a mensagem seja mais próxima, mesmo quando é sempre a mesma, porque Deus não muda, mas renova todas as coisas nele, enfatizou o pontífice. A catequese na era digital. O avanço da tecnologia tem modificado a forma de as pessoas se relacionarem. São inúmeros os exemplos do uso dos novos meios de comunicação das redes sociais que servem como apoio na propagação da palavra. Por outro lado, atingir os jovens que dominam tais ferramentas desde muito cedo é um dos maiores desafios da Igreja hoje. O catequista precisa utilizar uma linguagem realmente compreensível aos novos interlocutores. Precisam conhecer melhor a cultura digital, para que a catequese evangelizadora seja realmente eficaz. afirmou o padre Janilson de Sá Santos,
assessor da Comunicação Episcopal de Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Esse grupo tem a missão de animar, acompanhar e orientar a caminhada da catequese. Segundo o presbítero, um dos maiores desafios para o catequista é ter uma formação atualizada e de qualidade, com material adequado para os dias atuais. Pensando na atualização dos evangelizadores, a Comissão Episcopal criou o site Catequese do Brasil, para oferecer conteúdo informativo para os catequistas do Brasil. O endereço eletrônico funciona como uma revista virtual e oferece aprofundamento em Bíblia e catequese, doutrina da Igreja, catequese e liturgia, iniciação à vida cristã, espiritualidade, temas atuais e outros. Visa a manter o catequista conectado com a reflexão atual da catequese no Brasil. Catequese de iniciação à vida cristã de inspiração catecumenal. Um dos grandes apelos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é para que a catequese, na atualidade, não seja reduzida ao ensino da doutrina cristã somente como preparação aos sacramentos, mas visando essencialmente ao encontro com Cristo vivo, que a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II passou a ser compreendido como processo de iniciação à vida cristã, com inspiração catecumenal, assim como era na Igreja primitiva. A Igreja do Brasil vem trabalhando para que os cristãos passem por uma instrução que os leve a um profundo entrelaçamento entre fé e vida. Colocar adultos, jovens e também crianças em contato com Jesus Cristo e ajudá-los a tornar-se seus discípulos missionários, comentou João Melo e Silva Júnior, especialista em catequese. O jesuíta acredita que é necessário abandonar o paradigma de estudo conteudista da fé e passar a compreender a catequese como processo para saborear a experiência do amor misericordioso de Deus e da amizade, e o desejo de seguimento de Cristo pelo impulso do Espírito, que nos leva a nos comprometermos com a transformação da realidade. É certo que a pessoa do catequista é essencial para que a catequese aconteça, mas o apoio e a presença do clero e da comunidade paroquial também são importantes para a pastoral catequética. A grande catequista é a própria comunidade. Uma catequese de inspiração catecumenal adequada às exigências atuais. Deve-se pôr em estado permanente de missão, destacou João. Para o religioso, o catequista tem uma grande tarefa, ser a voz eloquente que busca resgatar a dimensão catequética e missionária presente na vida pastoral da comunidade. Ser igreja doméstica em tempos de isolamento social. Por conta da pandemia da Covid-19, que atingiu o mundo todo, o isolamento social foi apontado por especialistas como principal medida para prevenir e evitar a multiplicação do novo coronavírus. Assim, os católicos passaram a acompanhar as missas e momentos de oração pelos meios de comunicação e redes sociais. Uma das pastorais que tiveram que se reinventar neste período de pandemia foi a catequese, fortalecendo uma característica bem presente nesse meio, a criatividade. Catequista desde 1992, Clarice Alves, da Paróquia Imaculada Conceição do Ipiratininga, em São Paulo, nunca foi ligada à tecnologia, mas neste ano teve que adaptar-se e comunicar virtualmente. Para não perder o contato com a nova turma de catequese que tinha acabado de começar quando as atividades da paróquia foram suspensas, ela começou a fazer os encontros rotineiramente no mesmo dia e horário, mas agora através da tela do computador.
Mesmo com a minha pouca afinidade com as redes sociais, os encontros estão sendo maravilhosos. Além da participação ativa das crianças, nós conseguimos também atingir os pais, que agora participam muito mais. Sentam com seus filhos para acompanhar o encontro e rezam e cantam conosco. Clarice conta que, além desse encontro online, a catequese continua também durante a semana e as atividades são enviadas via WhatsApp. Os catequistas são motivados a rezar o terço, ler o evangelho do dia e a arrecadar alimentos para doação. Assistir a um filme religioso sempre junto com suas famílias, seja na forma presencial ou online. Para a catequista, o mais importante na evangelização é ter como centro a pessoa do ressuscitado, ter sempre no coração Jesus Cristo como mestre, ter sempre as atitudes semelhantes à dele, o nosso catequista por excelência. Assim como ela, seu colega de ministério Renato Gabriel vive uma experiência parecida. Catequista há 3 anos na mesma paróquia, em 2020, ele acompanhava os jovens que estão se preparando para receber o sacramento da Crisma. Ele pediu ajuda para o cunhado, que é professor universitário, para entender melhor as novas tecnologias e os encontros antes presenciais agora acontecem no mundo digital. Os jovens prestam bastante atenção e não ficam tão dispersos. Estão mais participativos e comunicativos, talvez pelo fato de que fiquem mais à vontade através da tela do celular ou computador, destacou. Renato aprovou a praticidade em poder compartilhar materiais e imagens que na catequese presencial não conseguiria, e afirmou que a juventude não falta aos encontros e a presença na sala virtual aumentou. Devido à pandemia, sofremos com o distanciamento social, mas isso tudo nos trouxe coisas boas também, como essa, por exemplo. O ser humano é totalmente adaptável, graças ao bom Deus. Como catequista de jovens, ele acredita que a principal missão é acolher e entender cada um, aceitá-lo do jeito que são, reafirmá-los na fé, ensinar-lhes o amor de Cristo e, com isso, o amor e a caridade aos outros. Muito bem, querido irmão e querida irmã, refletindo hoje um pouquinho mais sobre a missão do catequista e agora falando sobre o seu grande desafio de ter que adaptar e ser criativo diante dessa situação que estamos vivendo. Então, pandemia. A nossa vida mudou completamente e com isso nós fomos afetados em todas as áreas. E a catequese, principalmente. Antes, os encontros eram presencialmente, cada um ali se vendo, conversando, compartilhando as experiências, e agora tudo através do mundo digital. Quantos desafios foram enfrentados e ainda estamos enfrentando? Um deles é que nem todos têm acesso à internet. Nem todos têm um aparelho que possa suportar essa dinâmica de encontros virtuais. Mas isso não deve desanimar a sua missão de catequista e nem você catequizando. A missão tem que continuar. O trabalho não pode parar. Pois se a gente for olhar isso, a gente não vai fazer mais nada da nossa vida. Porque essa pandemia, a cada dia mais, ela vai se transformando. E nós precisamos nos reinventar. É a palavra que foi mais falada desde o início dessa pandemia. Por isso, você, catequista, precisa se esforçar, precisa aprender novas ferramentas, novos meios de ensinar e ajudar os seus catequizandos a continuar firmes e perseverantes na fé. Creio que não todos, mas muitos devem ter grupos de catequistas nos seus celulares, seus WhatsApps, e muitos devem ter os pais, também alguns catequizandos que possuem aparelho, e tem WhatsApp. Então, se você tem esse acesso, evangelize. Utilize essa ferramenta para que você possa aproximar-se os seus catequizandos de Deus. Não deixe que eles se afastem. E pais, também ajude nessa missão em casa,
lendo a Bíblia com seu filho, fazendo momentos de oração. Claro, do seu jeito, ensinando. Eu tenho certeza que você consegue. E como nós ouvimos aqui 2 depoimentos de catequistas que correram atrás e, apesar de não conhecer muito sobre as ferramentas digitais, não mediram esforços e procuraram a ajuda de quem conhece. E assim, o trabalho continua. Por isso, catequistas, não desanimem. É preciso coragem e força de vontade, senão a gente não sai do lugar. E se reinventar. Seja criativo, você é capaz de ajudar aqueles que mais precisam de você, pois a sua missão ela é muito importante e as nossas crianças, jovens e adultos não podem ficar dispersos e nem jogados, deixados de lado. É preciso que vocês tenham força e vão atrás, façam o seu trabalho. Na verdade, como o Papa Francisco disse, a catequese não pode ser tratada como um trabalho, é uma missão. Você foi chamado a isso. É Cristo que você tem que anunciar. E Cristo não espera. Então não fique aí de braços cruzados. Reaja. Procure algo para fazer. Durante essa pandemia, muitas formações foram disponibilizadas. Quantos artigos tem nessas revistas, a exemplo a revista Ave Maria, entre outras, sites religiosos que estão ajudando nessa dinâmica. Então se esforce um pouquinho e tente. Eu tenho certeza que você vai conseguir e vai aprender a usar essas ferramentas digitais ao seu favor para ajudar na evangelização. Que Deus abençoe você nesta linda missão e os nossos parabéns e muito obrigada por estar sempre ajudando as crianças, jovens e adultos a se formarem grandes cristãos, grandes pessoas, aprendendo que Cristo deve ser o centro da nossa vida e que devemos seguir os seus ensinamentos sempre. A vocês catequistas, o nosso grande abraço e, é claro, nunca se esqueça, vocês são muito importantes. Deus abençoe a sua vida e a sua missão. A você que nos acompanha todos os dias ouvindo os nossos podcasts, um abraço apertado e carinhoso. E até segunda-feira para o nosso próximo encontro, falando um pouquinho mais sobre as vocações.